Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Aproveita que está em pé, abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e no versículo de número 13. Depois de ler, estarei dando as minhas considerações por esta oportunidade. Capítulo 4 e no versículo de número 13 do livro de Atos. Quando todos tenham, digam amém. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Tome vossos assentos, em o nome poderoso de Jesus. Quero tornar público os meus agradecimentos a Deus por esta oportunidade que Ele tem me concedido, por me dar força, saúde, para poder estar aqui. Muito obrigado ao pastor, se me foi o nome, Rodolfo. Que Deus abençoe a pastora também, que acompanha a sua esposa. Ao pastor desta igreja, Shalom, que Deus abençoe a pastora desta igreja. E posso dizer que me sinto em casa, porque cheguei aqui, já senti a glória de Deus. Quantos sentem a glória de Deus? Venho da fronteira, Paraguai, Foz do Iguaçu. Naturalmente agora estou residindo em Cascavel, na cidade de Cascavel, a 100 quilômetros da fronteira, no Paraná. E minha esposa nesse momento deve estar orando com os meninos, tem 2 preciosos filhos. E estou aqui com mais uma missão. E o pastor Guilherme, quem nos trouxe, falou assim: o pastor, aquele barbudo ali que é você, lá na congregação. Falei, estamos aí para fazer a obra de Deus. Vou tentar falar aqui o máximo possível português. A minha esposa, ela é brasileira. Então eu tenho alguém aqui no meu pé que sempre fica me corrigindo, que ela é professora de português. Então ela fica me corrigindo o tempo todo. Então eu fico feliz por isso. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Só quem vem preparado para ouvir a voz de Deus, levante as suas mãos. Coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado e diga para ela ou para ele: estás preparado para o que Deus tem para você? Melhora, pergunta para as pessoas que estão atrás de você e diga para ela ou para ele: estás preparado para o que Deus tem para a tua casa, para a tua vida? As pessoas que estão vendo esta gravação me informaram que é uma gravação. Eu tenho uma palavra de Deus que vai impactar a sua vida. E isto só depende da tua atitude. Hoje de manhã eu dizia que Deus, Ele gosta de gente anormais. Alguém tem que dizer amém. Deus gosta de gente anormais. Por quê? Porque eu digo anormais? Porque as coisas lógicas conseguimos explicar. As coisas lógicas a gente consegue entender, mas as coisas anormais é impossível de entender e de explicar. E na presença de Deus, as coisas são anormais. A gente só levanta a mão, glorifica, pula, adora a Deus, porque o que Ele faz é coisas grandes. Alguém diga um amém bem alto aí. Amados e queridos irmãos, estou diante de um texto que fala sobre a história de um homem que eu adoro a história dele, um dos discípulos, que fala sobre o apóstolo Pedro. Quando eu olho para esta história bíblica,
é impossível de não falar da história de Jesus. Jesus, quando ele começa o seu ministério, Jesus decide escolher homens para poder ajudar ao seu ministério, para poder facilitar o ministério dele. Jesus precisava de homens para poder acelerar o processo do evangelho. Pela lógica, Jesus precisava de homens preparados. Era mais fácil, sim, para Jesus escolher um advogado, um psicólogo, um juiz, um advogado. Era mais fácil. E parece que eu vejo agora a cena, Jesus se colocando em pé, olhando para a direita e olhando também para a esquerda. Olhando para a direita, ele estava olhando em direção a Jerusalém. Olhando para a esquerda, ele estava olhando para a Galileia. Talvez, várias vezes ele se pergunta: será que eu vou subir até a Jerusalém? Porque quando se fala de Jerusalém, está se falando da capital, está se falando dos melhores homens formados. A maiores faculdade estava em Jerusalém. Pessoas formadas estavam em Jerusalém. Era muito mais fácil Jesus escolher homens de Jerusalém para o seu discípulo. Imagine agora, Jesus revoluciona em 3 anos e meio o mundo inteiro com homens indoctos, homens sem letra. Imaginem comigo agora, Jesus talvez indo até Jerusalém, olhando para um advogado, olhando talvez para um juiz, olhando talvez para um escriba, para um fariseu. Ia ser muito mais fácil ele escolher esses homens para futuramente talvez proteger ou guardar o ministério de Jesus. Mas o evangelho é o evangelho de confronto. Eu sempre digo que o evangelho ele vai te mostrar a tua realidade. O evangelho é uma verdade que vai mostrar a tua realidade. Jesus então vai decidir descer até a Galileia. Pegue na mão de alguém que está do teu lado e profeticamente tu diga para ela ou para ele: Jesus vai descer na tua Galileia hoje. Só se 3 acreditam, dá um glória bem alto aí. Diga para ele: Jesus vai descer na tua Galileia é hoje, nessa noite. Diga para ela: não é amanhã, é hoje. Se alguém acredita nisso, diga um amém bem alto, só para animar o pregador que está aqui. Aplauda se é para Deus, bate palma se é para Jesus. Agora parece que eu vejo Jesus caminhando pelas beiradas do mar da Galileia. Jesus começa a pregar: bem-aventurado os que estão cansados e carregados, que eu sou o descanso. Neste dia, meu pastor, Jesus era o organizador de uma cruzada evangelística ou talvez de um culto. Jesus estava indo por um objetivo naquele lugar. Jesus estava indo por uma pessoa naquele dia. Jesus vai pregando, a multidão ia ficando perto, se assomando, e as pessoas ficavam curiosas, porque por primeira vez se está vendo um homem que falava corretamente. Por primeira vez se estava vendo um homem bem formado falando, e as palavras que Jesus usava, os filósofos ficavam surpreendidos. Chega até uma altura e Jesus para e ele continua pregando. Imagino que naquele dia, a parte de ele ser um organizador de um evento grande, ele também foi o cantor. Jesus estava cantando, Jesus estava dirigindo o culto, talvez até pedindo oferta. Mas o culto estava acontecendo justamente onde estava um homem
que Jesus ia escolher para os seus discípulos. O que Jesus queria não era talvez salvar naquele dia todo mundo. O que talvez Jesus queria naquele dia não era talvez recolher a maior oferta. O que Jesus queria era chamar a atenção de Pedro. É por isso que não fique enojado, não fique bravo quando num culto Deus não fale contigo. Porque tem cultos que o povo vem e parece que o hino não tem uma unção, parece que as coisas não acontecem. Deus falou com uma pessoa, mas não falou com o resto do povo. Tem cultos que Deus marcou por causa de uma pessoa. Diga para alguém que está do teu lado: esse culto pode ser teu hoje. Eu não sei se tem dois que acreditam aqui. Diga para alguém que está do teu lado: esse culto pode ser teu hoje. Deus organizou o maior culto naquele dia, e era simplesmente para chamar a atenção de Pedro. Todo mundo prestava atenção em Jesus, mas menos Pedro. Porque Pedro é um microempresário que trazia peixes para muitos mercadores da Galileia e outras cidades. E naquele dia ele não pescou nada. Ele não conseguiu puxar nada na sua rede. E ele estava irado. Ele estava naquele dia perturbado. E Jesus estava pregando. Jesus estava falando. Jesus estava continuando. Talvez ele cantou o mesmo hino 2 vezes, mas ele continuava. Mas Pedro estava nem aí. Não sei como que fala aqui em português. Não estava prestando atenção naquilo que Jesus estava falando. Mas o objetivo de Jesus era chamar a atenção de Pedro. Diga para alguém que está do teu lado: Deus já falou no hino, Deus já falou através da pastora, mas você continua nem aí. Diga para ela ou para ele: mas ele vai encontrar um jeito de falar com você. Tem que ter alguém para levantar as mãos e dizer: Deus, fala comigo. Jesus começa a pregar de novo. Olha para Pedro, e Pedro, diga comigo, estava nem aí. Diga mais forte: estava nem aí. Diga para alguém que está do teu lado, como muitas vezes igual você. Agora, quando Jesus não consegue chamar com palavra, aqui é forte. Porque já que a palavra não conseguiu entrar, chamar a atenção de Pedro, Jesus então vai dizer: não era necessário. Jesus vai dizer: Pedro, me empreste o teu barco. Diga para alguém que está do teu lado: alguma coisa Jesus vai te pedir nessa noite. Eita. Diga para alguém que está atrás de você para melhorar o negócio. Diga para ela ou para ele: Jesus vai te pedir alguma coisa nessa noite. E diga para ela ou para ele: mesmo com bico, mesmo bravo, diga para ela, mesmo enojado, mesmo irado com todo mundo, não negue. Diga para ela: não negue. Eu sinto vontade de gritar, começando aqui já, meu. Agora parece que eu vejo Pedro, o homem irado, o homem que veio de uma noite inteira cansado e frustrado. Talvez ele diz dentro de si: mas não tinha de quem emprestar outro, tinha muitos barcos. Justamente de mim. Diga para alguém que está do teu lado que o negócio vai ficar melhor. Diga para alguém que está do teu lado: mas vai ser justo o teu. Diga para, não é sorte, não é casualidade. Diga para, é um propósito. Tem alguém que acredita? Tem alguém que acredita nisso? Pedro, me empresta teu barco. Parece que eu vejo Pedro dentro de si dizendo: falar você fala muito bem. Você é um homem muito bem formado. Agora emprestar o barco meu? Pode, pega. Jesus continua fazendo o quê? Pregando. Jesus continua fazendo o quê? Cantando. Jesus continua o quê? Curando. Jesus vai continuando falando,
Pedro estava, diga comigo, nem aí. Quando de repente Jesus viu que Pedro estava nem aí, só lavando a rede, preocupado, murmurando. Talvez Pedro falou: meu Deus, esse crente veio já de novo aqui falar. Esse pregador veio aqui falar, olha só, estrovando meus ouvidos, tirando minha paz que eu já não tenho. E Pedro continua, de repente, já que a palavra de Jesus não chamou a atenção de Pedro, ele olhou para Pedro e falou para Pedro: é o seguinte, eu quero fazer uma pesca contigo hoje. Diga para alguém que está do teu lado: haverá milagres. Remanda e somai. Diga para alguém que está do teu lado: haverá milagre na tua casa. Só para você entender que é Ele que está falando. Se alguém acredita em profecia, levante as duas mãos para cima. Eu venho aqui determinado lá do Paraná para te dizer: esse ano não se termina do jeito que você achou que vai terminar. Esse ano não se termina do jeito que o diabo falou. Haverá milagre. Se eu fosse você, eu dava um pulo dessa cadeira, dava uma meia volta e dizia: eu creio. Pegue na mão de alguém que está do teu lado: haverá milagres. Diga para ela: haverá milagres. Diga para ela: haverá milagres. Diga para ela: haverá milagre. Dê um grito para Jesus. Saber falar com Ele, orar é tudo com Ele, mas pescar. Deixa eu perguntar: tem alguém que é médico aqui? Advogado, comerciante, algum profissional? Que levante a mão se tiver algum profissional. Alguém vir? Eu tenho uma empresa de metalúrgica lá no Paraná. E eu fico, como diz o nordestino, arretado. É arretado que fala? Quando alguém, um médico, queira vir me ensinar como que funciona o ferro. A minha irmã, ela é médica. O outro, meu irmão, ele é instrumentista. E às vezes a conversa não encaixa, porque cada um tem o seu ramo. E mais ou menos Pedro estava dizendo: você é um bom filósofo, tem uma boa oratória, eloquência, tem tudo. Mas pescar, eu pesco desde pequeno. Só que quem estava falando com ele é contra a lógica. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu falo ou não falo? Quem estava falando com Pedro não era o presidente da República do Brasil. Quem estava falando com Pedro naquele momento, Pedro não tinha nem noção de quem estava falando com ele, porque ele nem imaginava de ele não ter pescado a noite toda, nem um lambari, já foi permissão dele. Ai, Jesus. Diga para alguém que está do teu lado: se você não vendeu ontem, você não está entendendo. Diga para ela ou para ele: se ontem não aconteceu, você não está entendendo. Já foi ele projetando essa noite. Já foi ele dizendo: eu tenho um projeto para essa noite, para você entender que eu sou Jesus. Que eu era para você dar glória. Vamos passear, Pedro? Pedro disse a palavra, agora mudou o tom: Senhor. Porque a outra hora era diferente a resposta. Pode usar aí o barco. Mas quando ele sentiu pressionado, vamos pescar. Jesus não falou para ir, vamos jogar rede, para ver se a gente vai pescar alguma coisa. Vamos ver, vamos dar um tiro no branco. Não, a gente vai pescar. Diga para alguém que está do teu lado essa noite, a palavra é essa: você vai pescar. Diga para você vai colher.
você vai ver milagres. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio, desse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Mais uma vez. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para lhe dar a vida, desse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Eles vão, Pedro joga a rede, joga ou não joga? Joga. Outros barcos vieram. Agora veja só, Pedro nunca pescou em pleno dia, nunca, é contra a lógica. Pedro talvez ia dizer: a lua não é hoje o oportuno, o vento não está favorável, não, porque a água está muito quente, é impossível. Só que Jesus estava dizendo: lança a rede, Pedro. O problema, quem está mandando te dizer hoje para você lançar a rede é Jesus. E o grande problema é que você não está se encorajando para você lançar a rede. Diga para alguém que está do teu lado: lança a rede, rapaz. De uma vez por todas, lance a rede. Levante as suas mãos. Hoje Jesus vai te encher de coragem e de fé. Hoje você vai descer no vale da decisão e você vai tomar o rumo para a tua história, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida. Se alguém está com raiva do diabo, pise a cabeça dele. Lá na cruz, ao lado de Jesus. Eu continuo pregando ou não, pastor? Me dá o horário aí. Quando ele puxa a rede, parece que eu vejo Jesus olhando como diz, de reojo, de canto, olhando para Pedro. Quando ele olha para o Pedro, mais ou menos isso: eu vou te levar ao passado agora, Pedro. E eu vou lhe fazer mostrar, Pedro, o seguinte: só Jesus pode fazer isso. Leva Pedro ao passado. E Jesus vai fazer lembrar Pedro de algo de pelo menos uns 15, 17 anos atrás. Pelo menos 15 anos atrás. Jesus vai levar Pedro, a mente de Pedro, ao passado. Tem gente que diz que lembrar do passado não é muito bom. Só que tem alguém que pode sim te fazer lembrar do passado. Não é para te prejudicar, é para te dizer que ele pode pegar o passado frustrado, os sonhos frustrados, os projetos frustrados, trazer ao teu presente e te dizer: vai ser maior. Os que riram de você um dia vão ter que rir vendo também a tua vitória. Sai, mandevas. Os que riram de você em burlas, te vendo em ridículo, vão ser o mesmo que vão te ver no futuro e no teu presente. Deus te honrando e te exaltando. Deus estava dizendo para Pedro: Pedro, lembra ali atrás. E Pedro se lembra perfeitamente, porque Pedro não sofre de anorexia. Ele não se esquece. Até não era tão velho Pedro, era contemporâneo, quase a idade de Jesus. Jesus agora vai fazer lembrar Pedro de um episódio que ele e todo pastor, os discípulos, passaram. E qual é o episódio e qual é o que eles passaram? Acredite, meus senhores, que todos os discípulos de Jesus são contemporâneos à idade dele. Os 12 discípulos de Jesus passaram pelo templo
aos 14 anos pela lei judaica. Pedro passou aos 14 anos, porque aos 14 anos tinha que ser apresentado um filho judeu. Esse menino, esse rapaz homem, tinha que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro Torá. Não podia cometer um erro em um ponto ou uma vírgula. Desde a criação, e vai indo o livro de Êxodo, Deuteronômio, e vai indo. Os 5 primeiros livros. Não podia cometer um equívoco. Se cometesse um equívoco, havia 70 doutores da lei da palavra, fariseu e escriba, estavam lá para aprovar. E mais uma multidão. E mais o diabo do outro lado. Os 70, quando ouvia o menino de 14 anos cometendo um equívoco, vem aqui, pastor, chega aqui, me ajude, venha por ali. Se um filho de 14 anos cometesse um equívoco, os 70 apertavam a mão e diziam essa palavra: você não serve para ser sacerdote, tu não serve para ser mestre, tu não serve para ensinar no templo, tu não serve. Vai, procura uma profissão, qualquer outra coisa. Vá, que você não serve. Se a pessoa de 14 anos não cometesse equívoco, era diferente. Os 70 apertavam o ombro, olhava para ele e dizia no olho dele: você sim serve para ser mestre, para ser sacerdote, profeta, qualquer coisa. Invista no teu estudo, você serve. Obrigado, pastor. Todos os discípulos de Jesus, os 12, receberam um aperto de mão. Alguém está entendendo? Todos eles receberam a mesma palavra: você não serve. O que Jesus estava olhando para Pedro e dizendo: naquela vez, Pedro, a Bíblia não fala, eu estou conjecturando aqui o que aconteceu naquela pesca milagrosa. Por isso chama-se pesca milagrosa. Não foi simplesmente a pesca que Pedro pescou, mas estava olhando para ele e dizendo mais ou menos: Pedro, lembra daquele dia? Lembra daquele ano, Pedro? Então naquele ano muitos, mais de 70, mais de uma multidão, mais o diabo, olharam para a tua cara, olharam para você e disseram que você não serve. Olharam para você e disseram que você não ia servir. Você está aqui, eu tenho uma informação para te dizer: vai ser a última pesca que você vai fazer na tua vida, Pedro. Porque a partir de hoje você vai fazer a coisa mais difícil. Você vai começar a ministrar gente pobre, também gente importante. Você vai ministrar gente político. Você vai ministrar gente mesmo sem letra, mesmo indocto, mesmo sendo do jeito que você é. Eu vou lhe usar. Naquele dia, diga para alguém que está do teu lado: esse dia é hoje. Você está dizendo que talvez você não está apto, você não está acreditado para você fazer tal coisa. Jesus está dizendo: eu já acreditei, eu já dei crédito, eu já paguei, eu já comprei. Sabia, no dia em que você foi gerado no ventre desta mulher, Jesus já diz: eu já comprei. Você não está aqui por casualidade, Ele já comprou você. Diga para alguém que está do teu lado: o tempo talvez pode passar um pouco, mas nunca é tarde. Hoje é a noite profética. Jesus veio ao teu encontro e está te dizendo que o impossível para Ele é nada. Esta enfermidade para Ele é nada. Oh, glória!
Naquele dia Pedro foi curado das traumas do passado. Naquele dia Pedro foi tratado pelo melhor médico. Naquele dia Pedro foi impactado e foi cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma boa notícia para te dizer: que a unção, quando entra dentro de você, provoca duas coisas. Primeiro, ele destrói as obras do diabo, e ele constrói grandes projetos na terra. A pessoa que tem unção é duas coisas: ou é muito amado ou é muito odiado. Porque a pessoa que tem a unção de Deus, a Deus dentro de si, meu irmão, tudo que ele bota a mão, tudo que ele toca, acontece, prospera. Tem alguém sedento do Espírito Santo de Deus? Diga: bem-vindo, Espírito Santo, toma posse de mim. Eu vou perguntar: quanto tem um sonho de consumo aí? Sonho de consumo, é impossível. Sabe qual era meu sonho? Pergunte-me qual era o teu sonho. Meu sonho era jogar na seleção paraguaia e nessa altura cortar a perna de Neymar de todo mundo. Eu disse: eu vou ser jogador de futebol, porque eu venho de uma família pobre, multiplicado, dividido por pobre ao extremo. E eu dizia: eu vou jogar futebol. Com uns 10, 11 anos eu saía treinar, sem ter alimento dentro de casa. E eu dizia: o dia que eu crescer eu vou ser jogador de futebol. Eu vou jogar, vou viajar muito de avião. Eu vou ter muitas amizades, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ajudar o meu pai, eu vou dar uma casa grande para o meu pai. Eu vou me sobressair nessa vida. Eu tinha todo esse sonho como jogador de futebol. Até o dia em que um profeta se levanta e falou assim para mim: assim te disse o Senhor, você não vai ser jogador de futebol. Eu falei: é o cão que está falando aí. Porque tudo que eu queria ouvir era que eu ia ser um jogador de futebol, a estrela, o número 9, o atacante. Eu a sonhava, dormia, acordava aqui dizendo: eu vou ser jogador de futebol. Até que um profeta se levanta e falou: você não vai ser. Deus mandou dizer que não vai ser. Aí eu lembro que eu estava no fundo de uma porta uma vez, de um ginásio grande, e eu queria muito ir na igreja, pastor, no culto, um congresso interdenominacional que foi feito no Paraguai, lá na época de 2000. E eu lembro que eu fui retirar que a gente fala, pegar sorvete, carrinho, naquela época, carrinho. E era meio frio, outono. Eu falei: eu vou ir lá, ficar na porta assistir, porque era meio longe e meus pais não iam deixar eu ir sozinho. E eles não tinham condições de ir. Eu falei: eu vou ir a pé. Caminhei 8 quilômetros. E eu fui na porta principal. E desde que eu cheguei, eu fui com o coração o caminho inteiro falando para Deus. E eu era apenas uma criança, entrando para a adolescência. Eu falei: Deus, eu quero ser tanto jogador de futebol. E o Senhor podia falar que eu vou ser jogador de futebol. Porque se o Senhor falar que eu vou ser e pronto. Fiquei na porta. Subiu um grupo de louvor. Tocou e eu começava a chorar. Começaram a cantar o hino Espírito, Espírito. Começaram a cantar. E foi acontecendo a manhã missionária. Eu lembro que eu falei: Deus, mas quantos já negociaram com Deus? Fizeram um negócio com Deus? Eu já negociei com Ele. E foi aquele dia. Eu falei: Deus, o Senhor falou através daquele homem que eu não vou ser jogador de futebol. Pronto. Se o Senhor não vai fazer de mim um jogador de futebol, eu tenho uma proposta para o Senhor. Imagina. Só que Deus gosta dessas loucuras. Eu falei: Deus, está vendo aquele moço que toca guitarra? Eu não sabia tocar guitarra.
Falei, eu quero tocar igual ele. Era um grupo muito famoso que foi do Paraguai. Eu falei para ele, eu também quero cantar, embora que eu não consiga cantar bem afinado, por causa prego quase todo dia. Eu falei, mas eu quero cantar igual ele. Aí subiu um pregador bem louco que profetizou para mim. Sapato tudo brilhoso. Eu falei, um brasileiro. Eu falei, Deus, eu quero pregar igual ele também. E esse pregador, a ver se vocês lembram, ele falou assim, um dia você vai pregar comigo aqui nesse mesmo púlpito. Deus vai levantar uma geração de criança, de adolescente. Começou a pregar. Um brasileiro. Eu nem conhecia quem ele era. Eu falei, Deus desce. E eu chorava, irmão. O tempo todo eu chorava. Ele começou a pregar, falar. E ele mesmo fez a oferta no final. Era chave de carro, de moto, dinheiro, joias. Ele pausou por um momento, não sabia mais o que dizer. E ele falou de repente, tem gente que não tem nada para dar. Eu não tinha o que dar para Deus. Dinheiro não tinha. Roupa não tinha. Olhei para meu calçado, tinha um furo de um lado. Roupa não tinha como dar, era o único que eu tinha. Ele falou assim, se você não tiver nada para dar para Deus, você pode entregar a tua vida. Eu olhei para um diácono que estava endemoniado naquele dia na porta, que eu falei para ele, cuida do meu carrinho. Eu falei, deixa para lá, quem que vem cuidar de carrinho aqui? Eu deixei aí do lado mesmo, eu falei, Deus, eu vou ir lá na frente. Eu fui caminhando, meu irmão. Eu senti até a metade, depois da metade eu senti que eu estava voando. E eu ouvi este homem dizendo, eu vejo a bandeira paraguaia nas mãos dele. Ele vai andar nações e nações e nações. E um dia ele vai estar pregando comigo. Com 15, 16 anos eu começo a viajar pregando. Eu me lembro que eu tinha 23, 24 anos, recém-casado, eu estava em Curitiba. E esse mesmo homem ia pregar. Eu sentei do lado dele. Eu era o primeiro pregador da noite. Ele era o segundo. Eu fui pastor, mentira, eu pisei no pé dele. Ele olhou para mim, ele falou, pai, me cumprimentou. Falei para ele, deputado, quero fazer ele lembrar de uma profecia. Ele olhou para mim assim, falou, qual profecia? Falei, lembra, você foi uma única vez no Paraguai. Ele falou assim para mim, sim, eu me lembro, foi um tempo atrás. Falei, você se lembra de um menino assim que vem caminhando no corredor do ginásio? Você se lembra que você falou que você viu a bandeira paraguaia? Que um dia, e eu fui falando para ele, ele começou a baixar a cabeça, ele chorou, eu lembro. Eu falei para ele, e hoje Jesus é fiel, eu sou o pregador da primeira noite. E eu vim, ele era o pregador da primeira noite, da primeira hora, e eu era do segundo. Eu falei para ele, eu vim aqui só para te dizer isso, eu vim antes para te ouvir. Porque você falou isto, e ele falou, me abraçou e chorou comigo. Ele falou, obrigado por ter me dito isso, porque eu estava muito ruim essa tarde. Eu precisava em verdade ouvir isto, porque Deus faz, Ele faz por completo. O que Deus faz, Ele faz o que o homem não consegue explicar. O que Deus faz, o homem talvez vai tentar explicar, mas ninguém explica Deus, diz ali Roberto. Ninguém vai conseguir explicar esse Deus. Ele apertou a minha perna e ele falou assim para mim, eu vou lhe visitar lá no teu país. Pode ficar tranquilo. Eu falei para ele, naquele lugar, o maior evento quem faz sou eu hoje. Eu falei para ele, obrigado pastor por ter ido. É porque quando Deus quer fazer, não tem homem que vai impedir. E tem projetos que talvez vai contra os teus projetos. Porque os projetos de Deus talvez são umas, as tuas são várias. Mas Deus está dizendo, talvez não, eu vou mudar de mão. Diga para alguém que está do teu lado, Deus vai mudar de mão hoje. Só para você não ficar em dúvida, o pastor era o Marco Feliciano, porque tem vários pastores e deputados, era o Marco Feliciano. Ele falou assim para mim, não se preocupe, eu vou ir pregar naquele lugar e eu vou dizer que Deus foi que falou naquele dia e vai voltar a fazer.
Pegue na mão de alguém e se coloque em pé. Eu vou parar aqui. A unção que vai tomar a sua casa, a sua vida, vai mudar. Eu estou ouvindo falar aqui que vai ter uma mudança drástica. Uma mudança, uma volta de 360. Se eu fosse você, eu gritava, meu irmão. Uma mudança de 360 graus. Porque Pedro, quem era Pedro? Era um sem ninguém. Mas quando o poder de Deus, a unção de Deus tomou Pedro, é possível, olhe para o lado assim, olhe para o lado assim, você vai ver a tua sombra. Diga para ela ou para ele, vai ser o que vai gerar milagres a partir de hoje. O que estão assistindo pelo YouTube, eu tenho uma boa notícia para lhe dizer: haverá milagre, haverá mudança na tua casa. Cadê os empresários? Levante a tua mão. Não se preocupe pelos governos que estão vindo. Não dependem do governo. Deus está dizendo: sou eu que estou no controle da tua empresa, da tua casa. Levante as suas mãos. A gente vai adorar a Deus. Vem aqui o grupo de louvor. Vem aqui, pastora. Diga para alguém que está do teu lado: será como labareda de fogo que vai tomar a tua casa e a tua vida hoje. Vem como labareda de fogo. Tem um hino que fala sobre labareda de fogo. Vem com...